Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a revelação de Deus. E eu quero convidar você para assistir a mais este vídeo. Quero aproveitar o ensejo também, desejar aí para todos que nos assistem um feliz 2023 para todos nós, que possamos continuar e persistir na busca em conhecer ao Senhor, que aliás é a tema daquilo que eu vou estar tratando com vocês hoje ao longo deste vídeo. Quero aproveitar também e pedir a você que talvez esteja entrando aqui pela primeira vez, para que, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, né, para estar nos ajudando aí a crescer e a produzir cada vez mais e melhor conteúdo para que vocês possam ser edificados pela palavra de Deus. Então, você que já é inscrito, não deixe de deixar o seu like. Se você gostar, achar que o conteúdo for relevante, de estar divulgando ele, ou passando para outra pessoa, né? Abençoando de repente outra vida que pode estar precisando ouvir alguma coisa acerca da palavra de Deus, conhecendo acerca da palavra, né? Se alimentando melhor aí espiritualmente falando. E aí eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Bem, falando aí sobre a revelação de Deus. A fé simplesmente é uma aceitação cega ou existe alguma razão fundamental para isso, né? A palavra de Deus, ela nos recomenda, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a sabermos responder à razão da esperança que há em nós, a quem quer que nos pergunte. Então devemos estar sempre preparados para responder à razão. Então já está demonstrando, né, pela palavra de Deus, que existe uma razão pela qual nós cremos na palavra de Deus e em tudo que nela está escrito. Ou seja, eu creio para compreender. E por isso eu procuro saber sempre mais. Por exemplo, a própria palavra de Deus recomenda no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, dizendo assim. Eu vou colocar aí na tela para você poder acompanhar. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça, ou melhor, misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o Senhor quer ser conhecido, está se dando a conhecer. Ele está dizendo que nós podemos nos gloriar, seria no sentido ter, assim, entre aspas, né, um orgulho de poder conhecer ao Senhor, um privilégio de poder conhecer ao Senhor. Então esse é o ponto que ele está ressaltando aí no livro do profeta Jeremias. Muito mais do que adquirir ouro, muito mais do que adquirir propriedades ou quaisquer outras coisas materiais, ele está falando, me conhecer é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Me conhecer dizendo conhecer a Deus. Existem alguns conflitos, tais como, por exemplo, razão e emoção. Inclusive na vida espiritual. Por exemplo, aquele que sente mais, aquele que tem mais sensações, aquele que tem mais, sei lá, experiências sobrenaturais, esse é o mais espiritual propriamente dito? Ou mais espiritual é aquele que sabe mais, que conhece mais acerca da palavra, que sabe explicar, como dissemos anteriormente, a razão da esperança que há em sua vida e por que ele crê, ou seja, ele está explicando que crê e por que crê, né? Naquilo que diz. No nosso caso aqui, falando da palavra de Deus, é aquilo que ela nos revela. Né? Então, o que é mais importante? Né? Qual é a ênfase maior que é dada? Mais razão, mais emoção? Uma coisa é certa, a ênfase exagerada no sentimentalismo é muito perigosa, principalmente no mundo pós-moderno, relativista que estamos vivendo nos dias de hoje. Isso é muito perigoso. Quer dizer então que a gente não pode ter experiências sobrenaturais? Claro que pode, mas veja, isso não pode estar descontextualizado, fora daquilo que está escrito na palavra. E isso que é o perigo no qual nós podemos incorrer. Aí você coloca de repente o sentimentalismo, coloca as emoções, coloca as sensações acima do que diz a palavra de Deus. Esse é o erro que infelizmente ocorre muitas das vezes em muitos lugares, né? Que estão buscando ensinar a palavra, pregar a palavra, algumas igrejas, etc. E tal.
mas não é, a gente não quer falar de nenhuma denominação, igreja ou nada que vale, apenas para deixar o alerta para que vocês avaliem essa questão, né, diante daquilo que estamos abordando aqui. Outro ponto importante que a gente gostaria de deixar claro aqui para vocês é a respeito dos pressupostos. O pressuposto é aquilo que você supõe antecipadamente, ou seja, como que as pessoas se aproximam do texto bíblico, como que as pessoas pegam a palavra de Deus e se aproximam dela, né? Nós nos aproximamos pelo pressuposto da fé ou nos aproximamos da palavra de Deus com o pressuposto da dúvida? O que é o pressuposto da fé? O pressuposto da fé é basicamente aquilo que a própria palavra diz acerca de si própria, né? Nós cremos, né, na verdade, na inerrância e na suficiência das Escrituras para a salvação de todo aquele que nela crê. O fato é, quanto mais nós conhecermos a Deus, muito melhor será o nosso relacionamento com Ele. Quanto mais nós conhecemos acerca do seu caráter, da sua santidade, do seu plano de salvação, acerca da sua justiça, quanto mais nós conhecemos acerca da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito, da salvação, da ressurreição dos mortos, dos valores, né, e princípios que ele revela em sua palavra, tão melhor será o nosso relacionamento com ele. Lembrando de um último detalhe, o próprio Jesus nos diz, né, de que o Espírito, lá em João capítulo 16, versículo 13, de que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. E no capítulo 17, no verso 17 especificamente, na sua oração sacerdotal, Jesus fala algo muito importante e que chama a nossa atenção quando ele fala ao Pai, dizendo o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso está lá em João capítulo 17, no Evangelho de João capítulo 17, versículo 17. Então, a palavra de Deus é para nós a verdade. Mas Deus, antes de se revelar, vamos dizer assim, no nosso objeto de estudo e motivo, inclusive, deste canal, a Bíblia, né, ele se revela também, ou primariamente, através da natureza. Se não vejamos, Salmo 19, por exemplo, dos versos de 1 a 6, nos mostra algo magnífico a respeito da natureza, de forma poética, né, como os salmos assim o são, né, livros poéticos, né, um dos livros poéticos. Veja o que ele diz, eu vou colocar aí na tela para você. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, a qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então, como vimos aqui, de forma poética, ele está descrevendo que, através da natureza, do sol, do nascer, do percurso, né, do sol, nós podemos perceber a voz de Deus. É o que o salmista está chamando a atenção, né? De que ele pode perceber uma ordem, uma organização, uma perfeição, uma sincronia, uma sintonia na natureza, em tudo que ele consegue captar com seus sentidos, e ele vê Deus, ele consegue ver que isso tudo foi criado por uma mente superior. E por isso que ele exalta, porque esse Deus também deu-se a conhecer ele de outra forma. Romanos capítulo 1, versos 18 a 22, mostra, né, o apóstolo Paulo muito sabiamente mostra um outro aspecto de Deus sendo revelado também na natureza. Vejamos aqui, eu vou colocar na tela novamente para você. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, sim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Bem, por isso, pelos textos que lemos, nós percebemos então que Deus se revela ao homem na natureza, mas não se revela ao homem na natureza de uma forma redentora, no sentido de resgatá-lo, de sanar, de resolver o seu problema, que nós já abordamos aí em vídeos anteriores. Mas o ponto é que, através do conhecimento da natureza, isso deveria conduzir o homem a querer saber mais a respeito deste Deus que ele consegue compreender, né, através da natureza. Seria como se a natureza fosse aquele livro para todo mundo poder ver, né? Disponível a todos e a quem pudesse ver. Também poderíamos dizer que a natureza seria então a revelação geral de Deus a toda a humanidade. Bem, se revelar através da Escritura, essa é chamada de revelação especial de Deus, né? É uma forma especial, como foi dito aqui, pela qual ele vai se revelar aos homens. Isto é, através da Sagrada Escritura. Daí, quando você pega a Bíblia toda, você fala, então, você está me dizendo que a Bíblia toda então, está preocupada em revelar a Deus. Na verdade, para que a gente possa passar aí um fio condutor sobre toda a Bíblia toda, de uma forma geral, ela está procurando anunciar o próprio Cristo. Mas, dentro disso, aquilo que Cristo faz na história, nós podemos ver, podemos dividir em 4 palavras, né? Inclusive esse foi o meu segundo vídeo que eu produzi, né? Vou até deixar um link aqui. São as 4 palavras que a gente pode utilizar para dividir e facilitar o nosso entendimento da Bíblia como um todo, né? De uma forma bem genérica, né? Ou panorâmica, vamos dizer assim. Gênesis 1 e 2 seriam equivalentes aí ao período da criação. A segunda parte seria logo no capítulo seguinte, Gênesis capítulo 3, onde é anunciada e mostrada, né? Ou seria, vamos dizer, para muitos, e na minha opinião também, o capítulo mais triste da vida do homem. A queda dele, o pecado, a entrada do pecado no mundo. Também chamado de a queda do homem, né? Daí nós temos de Gênesis capítulo 4 até Apocalipse 20, ou seja, praticamente 90% da Bíblia, ou até mais, né? 95%, 96% da Bíblia, tratando da história da redenção. Redenção também quer dizer resgate, ou seja, o plano de Deus para resgatar o homem, sendo levado do início ao fim. E no fim dele, nós temos então a última fase, que estaria lá no livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22, onde vai ser tratada a questão da restauração de todas as coisas. Então, baseado nessas 4 palavras, você consegue aí se localizar, né? Quando você estiver ouvindo um sermão, uma pregação, alguma coisa. Um aspecto muito importante também a respeito da revelação especial de Deus é que ela não é uma revelação total, de uma vez, mas ela é uma revelação progressiva, uma revelação que foi sendo construída ao longo dos séculos. Só para a gente exemplificar aqui, a Bíblia foi um livro produzido ao longo de há mais ou menos 1500 anos por mais de 40 autores diferentes. Então você percebe que ela foi sendo construída ao longo do tempo. Você percebe também que a Bíblia, né, ela está, as personagens bíblicas que existiram realmente, eles não conheceram tudo acerca de Deus já no primeiro momento ou tudo a respeito dele. Por exemplo, Abraão não conhecia tudo a respeito de Deus. Abraão não sabia nem o que era uma aliança com Deus quando ele fez uma aliança com Deus. Antes de Abraão, Noé também fez uma aliança e ele não sabia as implicações dessa aliança. Abraão não sabia. Moisés sabia um pouquinho mais, já sabia mais do que Abraão, mas ele não sabia mais do que Davi, por exemplo, e depois o próprio Cristo, que vai revelar tudo mais que vem, e depois de Cristo os apóstolos, né? No caso aí, colocando nesse contexto a igreja.
Então a igreja teve muito mais conhecimento da revelação de Deus do que lá no comecinho. Vamos pegar lá no começo de Gênesis, com Abraão mesmo, né, que é um dos personagens do livro de Gênesis. Dentro dessa questão da progressividade, a partir de Moisés, Deus então, que até aquela época, ou até Moisés, ele se manifestava principalmente, né, através da teofania, que eram manifestações físicas. Ora Deus assumia a forma humana, ora assumia a forma de um anjo, né, para estar se comunicando com as pessoas, e até mesmo com Moisés. A partir dali, de Moisés em diante, ele viria se comunicar com os homens em sonhos, em visões, ou apenas através da sua voz, né? E aí ele vai falar, né? Ou seja, ele vai falar com alguns homens e estes homens falarão com o restante das pessoas, ou seja, ele ia falar através da profecia, né? E Deus, inclusive, coloca alguns testes, né? Para ver se a profecia realmente era dele, a profecia tinha que se cumprir. E também a profecia tinha que ser de acordo com o restante daquilo que já havia sido escrito, pelo menos vamos colocar aí de acordo com aquilo que estava na lei, naquilo que está escrito, contido ali nos 10 mandamentos, por exemplo, ou em todo o livro, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia até aquela época. Então, os profetas eram provados nesse sentido, Deus fazia alguns testes, né? Então, Deus falava através da teofania, se manifestava através da teofania, depois passou a utilizar a profecia largamente, né? Dessa forma, as profecias sendo registradas, sendo escritas, sendo anotadas, a própria Bíblia foi sendo compilada. O tempo dos profetas, propriamente dito, se encerra com João Batista, que foi o precursor, ou foi o antecessor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, entra na história sendo ele a revelação máxima de Deus, como ou o clímax dessa revelação, né? Como nós podemos ler no livro de Hebreus, capítulo 1, isso eu tenho que ler porque é um texto fantástico. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Apenas esses 2 versículos, assim, dá para a gente já entender, a partir desses 2 versos, que o Senhor, então, Jesus Cristo, é a revelação máxima de Deus. Ele é a plenitude da divindade habitando na forma humana. Jesus aí não foi uma teofania, ele não assumiu a forma humana por um tempo, ele nasceu, né? Ele foi gerado no ventre de Maria, da Virgem, né? E depois ele veio, né, a este mundo, tendo sido infante, criancinha, bebezinho, até assumir a sua idade, até chegar à idade adulta. Então, Deus assumiu a humanidade, né? Realmente, Cristo, então, torna-se o Deus homem. Ele passa a ser o Emanuel, também dito na Bíblia, chamado Deus conosco. Ele habitou entre nós. Então, Cristo, ele não veio ser homem por um tempo e deixou de ser. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus ressuscita de forma corpórea e ele sobe aos céus de forma corpórea, né? Jesus ainda hoje tem um corpo físico, né? Ele não deixou de ser homem, mas ele hoje é Deus homem, né? Continua sendo Deus homem. Ele é e sempre será, né? Pois assim agradou a Deus, né? Jesus Cristo assumir o manto da humanidade. Então, Jesus, como revelação máxima de Deus, como expressão máxima do ser de Deus ao homem, né? O próprio Jesus diz lá em João 14, 9: quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Então, ele já estava dizendo muito claramente que ele não era um anjo, um ser criado, mas que ele era o próprio Deus assumindo a forma humana. Seus milagres, suas obras, suas palavras, e especialmente a sua morte e sua ressurreição, foram as maiores provas de amor dele, Cristo, e do Deus o Pai por nós. Como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, eis que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo então veio dar a sua vida
para o resgate de pecadores. Portanto, Deus se revela para nós com propósito, com progressividade e de maneiras variadas. E hoje nós temos aí o privilégio de ter todas estas formas registradas na Escritura. Você tem todas essas formas registradas na Bíblia. Por isso que a gente pode realmente afirmar, como a própria palavra fala acerca de si mesmo, lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que eu tinha para dizer para vocês no dia de hoje. Até a próxima.